Oi pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui, hoje a gente vai falar de uma monitoria de direito do trabalho, uma monitoria mais específica de identificação de peças. Como vocês muito pediram, revisões, resumos de como identificar a peça, apesar de já ter uma aula, 2 blocos, né? Um módulo de identificação de peças com 2 aulas, com 2 blocos do Leandro Antunes no site, eu resolvi também me basear por essa aula de identificação que ele fez para fazer o quê? Esquematizar e fazer com que eu consiga trazer para vocês alguns casos práticos que já caíram na prova da OAB. A gente vai fazer alguns exercícios ilustrando mais ou menos o que eu quero mostrar que vocês precisam identificar na prova de vocês. Por exemplo, quando for uma reclamação trabalhista, o que vocês precisam saber? Quais são os sujeitos? Em que situação você precisa se contextualizar ali naquele momento para poder identificar a peça? Poxa, se for um recurso ordinário, o que eu preciso identificar na minha peça para que eu possa considerar a peça um recurso ordinário e possa dar continuidade à execução da peça, à elaboração da peça? Bom, isso é importante. Eu sei que na hora da prova é uma das coisas que vocês vão precisar estar bem aguçados em relação a isso. Então eu creio que durante o resto dessa semana vocês trabalhem isso, vocês vejam exemplos, eu vou deixar o material com vocês. Cada slide, cada slidezinho mesmo, eu tentei resumir e colocar tudo ali que vocês precisam identificar. Na verdade, me baseei muito pela aula do professor, então não tenham medo de qualquer coisa. Cada slide eu vou falar de uma peça e eu vou mostrar um caso concreto para que a gente possa identificar quais são os pontos que a gente precisa saber dentro daquele caso. Tudo bem? Então, vamos lá comigo. Identificação de peça. Primeira peça, reclamação trabalhista. Nesse caso aqui, o que você precisa saber em relação aos sujeitos do problema? O que você precisa identificar na sua peça para que você fale, não, isso aqui é uma reclamação trabalhista. No caso, a reclamação é uma das peças mais fáceis de identificar, porque o problema ainda não foi o problema, o autor, né, o empregado, ele ainda não ingressou na justiça para poder dar prosseguimento à sua reclamação. Então, é inicial. Ainda está no início do procedimento lá. Ele ainda está vendo o que tem de errado, ele está considerando algumas provas, está vendo o que está acontecendo ali com ele para ele poder o quê? Fazer uma reclamação trabalhista. Isso é o básico, todo mundo sabe. Então, vamos partir adiante. Sujeitos do problema: empregado e empresa. Nesse caso aqui, o momento inicial é antes da chegada ao Poder Judiciário. Então, ainda não chegou ao Poder Judiciário, então ainda não tem a figura do juiz. Quando o problema for narrado, você não vai ver a figura do juiz ainda. Você vai ver a empregado e o empregador, a empresa e o empregado. Nesse caso aqui, o empregado ele vai tomar uma atitude quanto ao seu problema e os direitos do empregado não foram todos satisfeitos, por isso ele vai ingressar com a reclamação trabalhista. Aí nesse caso aqui, quem é o seu cliente? Tá na tela, William? Pode colocar. Quem é o seu cliente? É o empregado. Então você vai sair em defesa dos interesses do trabalhador. Você vai sair em defesa dos interesses do empregado. Então vamos ver uma questão que já caiu no OAB para a gente conseguir identificar isso que a gente falou no caso concreto. Suzana trabalhou na residência de família Moraes de 15 de 6 de 2015 a 15 de 9 de 2015. Bom, aqui nesse caso, Suzana é empregada, tá? Então, a gente já consegue identificar aqui. Poxa, Suzana é empregada, ok, vamos dar prosseguimento. Data na qual teve baixa em sua CTPS. A família do ex-empregador, aqui já tá, o quê? O empregador. Vive em Natal, no Rio Grande do Norte. Suzana foi contratada a título de experiência por 45 dias, findos os quais nada foi tratado. Suzana continuou trabalhando normalmente. Então ele começa a relatar o problema que o empregado está passando. Suzana realizava todas as atividades do lar, iniciando os trabalhos às 7 horas, saindo às 16 horas, de segunda a sexta-feira, com 30 minutos de intervalo. Suzana tinha descontado do seu salário 10% referente ao vale-transporte, além da sua cota parte do INSS e 25% do valor de alimentação consumida no emprego. Suzana fazia a limpeza dos 3 banheiros,
Em determinada ocasião, Suzana viajou com a família por 4 dias úteis para Gramado. Nessa ocasião, trabalhou como babá de 8 às 17, desfrutando de uma hora de almoço. Na data da dispensa, Suzana recebeu os seguintes verbos: férias proporcionais de 3/12 avos, acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional. Você foi procurado por Suzana para, na condição de advogado, redigir a peça prático-profissional pertinente em defesa dos interesses da trabalhadora, sem criar dados ou fatos não informados. Então, no momento, você consegue identificar que tem empregado, tem o empregador, e aqui você está como advogado do empregado para defender os interesses dele diante de toda essa situação, diante de todo esse problema. Então ele vai contratar você para dar início à solução dos problemas dele. Então aqui tá tudo numa bem iniciozinho, a gente consegue ver isso. Reclamação trabalhista, tá tranquilo, a gente consegue. Eu acho que reclamação trabalhista vocês não têm nenhum problema para identificar. Eu acredito que as outras peças sejam bem mais difíceis, então vamos dar prosseguimento. Contestação. Aqui na contestação, temos o empregado reclamante e a empresa reclamada. A situação que a gente vê aqui já é uma situação um pouco diferente. Aqui já foi juizada a reclamação trabalhista. Então quer dizer que o empregado ele já tomou uma atitude em relação aos problemas que ele estava enfrentando. Então já houve entrada no Poder Judiciário. O processo aqui, nesse caso, ele ainda está rolando. Ainda não teve uma conclusão, não teve uma sentença, o processo ainda está rolando e seria, na verdade, a contestação uma resposta da reclamada, né, do ataque do empregado reclamante em relação à empregada, a reclamada. Então, olha lá na tela, vai aparecer no seu programa, por exemplo, no seu caso concreto, as palavras que podem aparecer. O empregado já ajuizou, apresentou, ingressou, o empregado foi buscar, então quer dizer que ele já ajuizou uma reclamação trabalhista. Então, dito isso, você já fica atento, ok? Então, quem é o seu cliente aqui? O empregador. Então, o empregador vai te contratar como advogado para resolver os interesses dele, para rebater o que foi alegado pelo empregado. Vamos dar uma olhada como isso acontece na prática. Nos autos da reclamação trabalhista 1, 2, 3, 4, então aqui o empregado ele já ajuizou reclamação trabalhista. Movida por Gilson Reis, em face da sociedade empresária Transporte Rápido Limitada. Em trâmite perante a 15ª Vara do Trabalho do Recife, a dinâmica dos fatos e os pedidos foram articulados da seguinte maneira: o trabalhador, sujeito, foi admitido em 13 de 5 de 2009, recebeu aviso prévio em 9 de 11 de 2014 para ser trabalhado e ajuizou a demanda, como a gente já viu, em 20 de 4 de 2015. Exercia a função de auxiliar de serviços gerais, requereu sua reintegração, porque em 20 de 11 de 2014 apresentou candidatura ao cargo de dirigente sindical da sua categoria, informando o fato ao empregador por e-mail, o que lhe garante o emprego na forma do artigo 543, parágrafo 3º da CLT, não respeitada pelo ex-empregador. Então isso aí é que ele está alegando. Que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 5 às 3 da tarde, com intervalo de 2 horas para refeição, jamais recebendo horas extras nem adicional noturno, o que postula na demanda. Que o intervalo interjornada não era observado, daí porque deseja que isso seja remunerado como hora extra. Então ele alegou tudo isso, ele já ingressou com a reclamação trabalhista. Então, peça-chave da sua peça na hora. Empregado já ajuizou reclamação trabalhista, já apresentou, já ingressou com a reclamação trabalhista. Então ele pede o seguinte: contratado como advogado, você deve apresentar a medida processual adequada à defesa dos interesses da sociedade empresária, sem criar dados ou fatos não informados. Então aqui você vê que só teve ajuizamento da reclamação trabalhista. Então a partir disso você tem que contestar o que foi alegado pelo empregado. Por isso, aqui nesse caso, você tem que fazer uma contestação e é isso. Bom, eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação também à contestação. Eu acho que pode também ser uma peça razoavelmente fácil de ser identificada. Eu não sei quais são as dificuldades de vocês nesse momento, acredito que sejam mais em relação aos recursos. Bom,
3 peças que mais caem, o que a gente está cansado de saber, a gente já falou isso durante a segunda fase inteira: reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Essas são as 3 principais peças que vocês precisam levar para a prova de vocês. Isso não quer dizer que vocês não precisem olhar e saber qual é a estrutura de todas as outras peças. É importante. Eu recebi uma pergunta em relação a isso essa semana. E mim, olha, eu só tive tempo de ver as 3 peças. Tudo bem? Não tá tudo bem. Foi isso que eu falei. Dê uma olhada na estrutura de todas as outras peças. Saiba identificar as outras peças, nem que seja o mínimo, o básico. Poxa, numa consignação acontece dessa forma, numa rescisória eu precisaria identificar o que na minha questão. Então, pelo menos durante essa semana, vocês assistam a aula de identificação de peça do professor, vocês peguem o meu material, assistam essa aula depois, o que seja, durante essa semana, revejam as peças, revejam como identificá-las e deem uma olhada na estrutura. Não precisem fazer a peça inteira, não precisa escrever, perder tempo com isso, porque essa semana é uma semana um pouco corrida, né? Pouco tempo até a prova. Então, vejam pelo menos a estrutura. Aqui eu preciso disso, aqui eu preciso colocar isso, o que eu preciso colocar nos meus pedidos, se acontecer isso, isso e isso. Dê importância, gente, também, tentem considerar que a parte da tese é muito importante. Então, tudo que vocês vão acrescentar, o que vocês vão levar para poder preencher, para poder escrever em relação ao mérito, é muito importante. Se apeguem a isso também, tá? Não só a estrutura, mas a isso também. Vamos dar uma continuidade. A gente já falou de reclamação trabalhista, já falamos de contestação. Todo esse material vai ficar disponível para vocês aí no Facebook. Eu vou mandar por e-mail também para as pessoas que não tiverem acesso, que não estão no grupo do Facebook. Então eu vou mandar por e-mail. Eu acredito que isso possa ajudar vocês, principalmente em relação às revisões. Tudo bem? Agora vamos partir para o recurso ordinário. Sujeitos do problema: empregado, que é o recorrente, empresa reclamada, e o juiz. Aqui a gente já vê a figura do juiz. E eu vou mostrar para vocês que ela aparece bem claramente no texto, como vocês já estão acostumados. Eu tenho certeza que todo mundo já fez essa peça. Eu tenho certeza que todo mundo já leu alguma questão em relação a isso. Então, vocês já estão sabendo tudo. Confiança. Vamos lá. E qual a situação no recurso ordinário que precisa aparecer na peça de vocês? Como vocês vão contextualizar isso? Como vocês vão identificar? Bom, nesse caso aqui, o empregado ele já teve uma resposta em relação à reclamação trabalhista que foi proposta por ele. Então já teve a decisão. Você vê que na sua questão vai aparecer lá que já teve a aprovação da sentença e que já teve uma condenação. Então, muitas vezes, durante o seu problema, durante o caso concreto, podem aparecer que assim o juiz entendeu, julgou, proferiu, deferiu a decisão. Então, ele vai dizer que os pedidos deles foram julgados improcedentes, que ele julgou procedente tal pedido. Ele vai dizer o que o reclamante veio pedir, e ele também pode falar um pouco o que o reclamado alegou. De qualquer forma, durante essa peça, quem é o cliente aqui de vocês? É o empregado ou é o empregador? A gente viu que na reclamação trabalhista é o empregado, que na contestação é o empregador, e aqui podem ser os dois, tanto o empregado quanto o empregador, depende de quem for procurar vocês durante a prova, tá? Considerem-se advogados. Vamos lá, vamos dar uma olhada no caso concreto. A gente já falou, o juiz assim entendeu, julgou, proferiu, deferiu a decisão. A gente vê aqui em relação a isso, olha lá. Paulo foi empregado da microempresa, então já apareceu o nosso primeiro sujeito, que é o empregado da microempresa, Tudo Limpo Limitada. Lembrando que essa questão aqui é a da última prova, foi do 21º exame. Tudo Limpo Limitada de 22 de 2 de 2015 a 15 de 3 de 2016. Trabalhava como auxiliar de serviços gerais, atuando na limpeza de parte da pista de um aeroporto de pequeno porte. Durante todo o contrato, prestou serviços na área Duto, uma empresa pública de gerenciamento de aeroportos. Ao ser dispensado e receber as verbas rescisórias, ajuizou reclamação trabalhista. Então, a gente já viu aqui, poxa, empregado, ok, ajuizou reclamação trabalhista, ok, então não pode ser uma reclamação trabalhista, vamos dar continuidade. Em fase empregadora e da tomadora de serviços, pretendendo adicional de insalubridade porque trabalhava em local de barulho.
bem como a incidência de correção monetária sobre os valores dos salários, vez que recebia sempre até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Logo, tendo mudado o mês de competência, deveria haver a correção monetária, dado o momento na época de inflação galopante. A ação foi distribuída na 90ª Vara de Trabalho em Salvador e no dia da audiência, a primeira ré, então já apareceu aí, a empresa. A primeira ré, empregadora, fez-se apresentar pelo seu contador, assistido por advogado. A segunda ré, por preposto, empregado e advogado, e ele segue falando. Aí ele chega aqui e fala: superada a possibilidade de acordo, o juiz... Então eu já vi aqui que a questão já está começando a tomar forma. O juiz indeferiu os requerimentos da segunda ré para a produção de prova testemunhal e pericial, consignando em atos protestos da segunda ré, pois visava com isso comprovar que a EPI eliminava a insalubridade. O processo seguiu concluso para a sentença, mais uma palavra-chave, a qual decretou a revelia e confissão da primeira ré por não estar representada regularmente. Julgou procedente os pedidos de pagamento de adicional de salubridade em grau máximo, bem como de incidência de correção monetária sobre o valor do salário, o que foi alegado lá pelo empregado. Outro sim, condenou a segunda ré. Então já viu que teve sentença, o juiz apareceu, diz que julgou e condenou a segunda ré, a condenação, subsidiariamente em todos os pedidos, fundamentando a procedência da revelia e a confissão da primeira ré. Aí ele vem: diante disso, como advogado da segunda ré, redige a peça prática profissional pertinente ao caso. Aqui você deveria fazer um recurso ordinário. Bom, vários pontos do caso concreto você vê que ele segue bem claro, que ele cita que teve uma sentença, que o juiz ele deferiu, que o juiz ele julgou. Então, assim, fiquem atentos a isso. Que já teve a condenação da ré. Então, ele tá te chamando aqui para falar: olha só, toda essa situação aqui me ajuda como advogado. Aí você vai chegar e vai falar: pô, tá tranquilo que eu vou fazer um recurso ordinário. Tá certo? Então, vamos dar prosseguimento? Vamos lá. Agora, na ação de consignação em pagamento. Sujeitos do problema: empregado e a empresa. A situação também é um momento inicial, antes da chegada ao Poder Judiciário, e nesse caso aqui, o empregador ele vai querer tomar uma atitude quanto ao seu problema, pois ele quer afastar a mora do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Então, o empregador ele quer pagar os valores que são cabíveis, certo? Dentro do prazo, ele não quer correr em mora. Então, o empregador busca a não condenação da multa do artigo 477, parágrafo 8º. Então, nessa parte, a gente fala que quem pode ser o seu cliente? Quem é o seu cliente aqui? Pode ser o empregado ou o empregador, mas 95% de chance, a maior parte dos casos, é o empregador. Ele quer demitir um empregado. No caso, esse empregado pode ter uma estabilidade, vamos dizer assim. Ele tem que fazer isso perante... Ih, gente, olha doida. Ação de consignação, foi mal. Nesse caso aqui, eu confundi aqui, misturei tudo. O empregado ou empregador, então, 95% de chance de ser o empregador nessa ação de consignação. Ele quer afastar a mora do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Então, o empregador, ele quer pagar dentro do prazo e ele quer afastar a mora. Vamos dar uma olhada de como isso pode cair, como vocês podem identificar isso na prova de vocês? Olha lá. Aline, funcionária, que já aparece o empregado da empresa, já aparece o empregador da empresa XYZ Limitada, admitida em 11 de 5 de 2008, ocupava o cargo de recepcionista, com salário mensal de R$ 465 por mês. Em 19 de 6 de 2009, a Aline ela se afastou do trabalho mediante a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença. Cessado o benefício e passados os 10 dias sem que a Aline tivesse retornado ao trabalho, a empresa convocou-a por meio de notificação recebida por Aline mediante AR, aviso de recebimento. A Aline ela não atendeu a notificação e, completados 30 dias de falta, a empresa XYZ expediu edital de convocação publicado em jornal de grande circulação, mas ainda assim a Aline ela não retornou ao trabalho. Então, o que está acontecendo aqui? Preocupada com a rescisão do contrato de trabalho, com a baixa da carteira de trabalho,
com o pagamento das parcelas decorrentes e para não incorrer em mora, a empresa procurou o profissional da advocacia. Então aqui ele fala, poxa, ele não quer incorrer em mora. E além disso, ele quer pagar os valores devidos. Então, na qualidade de advogado da empresa, elabora a peça processual adequada a satisfazer-lhe judicialmente o interesse. Então, nesse caso aqui, você chega e fala, vou fazer uma ação de consignação em pagamento, justamente para que ele não incorra em mora e tenha que pagar a multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Tudo bem? Foi? Passamos. Ação consignatória. Já falamos de reclamação trabalhista, já falamos de contestação, recurso ordinário, ação consignatória. Agora a gente vai ver inquérito para apuração de falta grave. Olha lá comigo. Então, nesse caso aqui também, quem é sujeito durante esse seu problema, aqui vai ser o empregado e a empresa. E nesse momento a gente também considera que é o momento inicial, que é antes da chegada do Poder Judiciário. E nesse caso aqui, o empregador ele quer demitir alguém por justa causa, mas essa pessoa ela tem estabilidade, então ele não pode fazer isso a não ser por inquérito para apuração de falta grave. Então o empregador ele quer demitir alguém por justa causa, então vai aparecer na prova de vocês, por exemplo, que fulano é dirigente sindical, que tem estabilidade e que ele cometeu algum tipo de falta grave. Então nesse caso aqui, qual é a peça que vocês vão elaborar? Inquérito para apuração de falta grave. E nesse caso aqui, gente, ó, quem é o seu cliente? Empregador também. Empregador. Você vai entrar com a peça prática ou profissional de inquérito para apuração de falta grave, nesse caso que a gente relatou. Olha lá, vamos dar um exemplo em relação a isso. Alfredo é empregado da empresa Galeto Feliz Limitada desde 1/2/2008, exercendo no município de São José do Rio Preto a função de administrador. Em 21/5/2010, foi eleito dirigente sindical. Ocorre que em 21/4/2011, descobriu-se que o empregado ele havia depositado cheque de pagamento feito por cliente à empresa em sua conta bancária. A revelação do ocorrido deu-se porque um cliente havia emitido um cheque sem fundo em favor da empresa e ligou propondo ir a mesma levar o dinheiro e resgatar o cheque. O contato foi feito com o Juca, supervisor de Alfredo, que não conseguiu localizar o depósito. Por conta disso, requereu ao cliente que solicitasse seu banco uma microfilmagem do cheque. Foi quando descobriu que havia sido depositado na conta do administrador. No mesmo dia, o Juca ele suspendeu Alfredo e registrou a ocorrência na delegacia de polícia, com a instauração de inquérito policial. Em 25/4/2011, a Galeto Feliz Limitada pretende dispensar o empregado, para tanto elabore a medida judicial cabível. Foi o que a gente falou. Ele quer demitir uma pessoa que tem estabilidade dentro da empresa porque ele é dirigente sindical, e que cometeu uma falta grave. Então ele quer demitir por justa causa, então ele ingressa com inquérito para apuração de falta grave. Tudo bem? Acho que na hora da prova de vocês, identificando esses pontos que a gente falou, vai ficar super fácil, então fiquem confiantes. Vamos passar para a próxima peça que eu quero falar, que é o procedimento sumaríssimo. No caso aqui, vai ser uma reclamação trabalhista, onde ele vai propor, na verdade, uma reclamação trabalhista, mas as verbas totais de até 40 salários mínimos, então é importante que vocês saibam o valor do salário mínimo na prova de vocês. Pesquisem no Google, pergunte para alguém, salário mínimo, precisam saber, para saber se as verbas totais vão até 40 salários mínimos, que for até 40 salários mínimos, procedimento sumaríssimo. Então aparecerá no problema de vocês que o empregado ele busca verbas que não ultrapassem 40 salários mínimos, ele vai dar o valor para vocês precisam calcular lá. Tudo bem? Qual é o cliente aqui? O empregado. Então, nesse caso, gente, é um caso de reclamação trabalhista, mas pelo rito do sumaríssimo. Tudo bem? Vamos dar uma olhada numa outra peça? Embargos de declaração? Olha lá. Sujeitos do problema. É o empregado, que a gente chama reclamante, e a empresa reclamada. Então, as duas podem ser recorrentes. Olha, o momento, ele é um momento posterior, porque ele é um recurso. Então, não é mais aquele momento inicial que a gente vem falando, no caso da reclamação trabalhista, da ação de consignação em pagamento, do inquérito para apuração de falta grave. Então, aqui é o momento posterior, porque ele é um recurso. E nesse caso aqui, vai aparecer na prova de vocês, uma decisão que traz erro material, omissão, obscuridade
E contradição é a regra. Quem é o seu cliente aqui? O empregado ou o empregador. Vamos para a nossa próxima peça? Agravo de petição. Sujeitos do problema. Reclamante, empresa reclamada. Peraí, só dar uma olhadinha aqui. William, volta para mim, pode voltar para mim. Deixa eu dar uma olhada. Eu acredito, eu preciso... Peraí, só um minutinho, gente. É outro material. Por isso que eu tô achando estranho. Porque é um material mais completo com questões. Aguarda só um minutinho que eu vou pegar aqui pra vocês. Já abro isso. E a gente coloca. Mas no geral, como é que vocês estão se sentindo aí? Estão com muita ansiedade? Bate uma ansiedade mesmo, né? Mas vai dar tudo certo, gente. Não tenho dúvidas disso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eita. Eu vou botar o material corretinho lá pra vocês, tá? Deixa eu ver se é o mesmo. E, gente, o que tá acontecendo? Tô tentando dar um jeito aqui para poder achar o material correto. Bom, vamos voltar, peraí. A gente estava em agravo de petição. Agravo de petição, olha lá, sujeitos do problema, empregado, empresa reclamada, as duas podem ser recorrentes, e nessa questão aqui, durante esse momento, aparece o juiz. Então, no momento anterior, no embargo de declaração, empregado e empresa, as duas podem ser recorrentes, a gente já viu isso, e agora a gente vai falar de agravo de petição. Nesse momento aqui, também é o momento posterior, pois se trata de um recurso, e aqui nesse caso, gente, vai aparecer para vocês uma decisão em sede de execução. Então, no momento anterior, há uma decisão que traz erro material, omissão, obscuridade e contradição. Nesse caso aqui, há uma decisão em sede de execução. Quem é o seu cliente aqui? Empregado ou empregador. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada no agravo de instrumento. Quem são os sujeitos do problema? Empregado, reclamante, que no caso é o reclamante, e empresa reclamada. As duas podem ser recorrentes, mas também aqui nesse caso tem o juiz, aparece a figura do juiz. Também é um momento posterior, pois se trata de um recurso, e nesse caso aqui, gente, é o caso em que não há reconhecimento do recurso. Então, quando o recurso serve, na verdade, para destrancar o recurso, que foi o que, gente? Denegado. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, é uma decisão que não reconhece recurso. É uma decisão de não reconhecimento do recurso. Vamos dar uma olhada no exemplo em relação a isso? Olha lá. Erasto Silva propôs reclamação trabalhista em face da padaria Belo Pão S.A., pleiteando o pagamento de horas extras e reflexos. O pedido foi deferido e julgado procedente de ação trabalhista. Inconformada com tal decisão, o reclamado interpôs recurso ordinário. Porém, o juízo de primeiro grau denegou o seguimento ao recurso, sob a alegação de intempestividade, pois teria sido interposto pelo reclamado após o término do prazo recursal. Então, você teria que apresentar como advogado do reclamado a medida processual adequada para destrancar este recurso que foi negado, que foi denegado seguimento ao recurso pelo juízo de primeiro grau. E aí, qual seria o recurso que vocês iriam fazer na hora da prova de vocês? Um agravo de instrumento. Então, repassem tudo isso que eu estou passando para vocês. Desde o embargo de declaração, agravo de petição, agravo de instrumento e agora o recurso de revista. Nesse caso, empregado reclamante, empresa reclamada, as duas podem ser recorrentes, e a figura do juiz.
Então, aqui nesse momento, ocorre após o julgamento de recurso ordinário e quando há violação de súmula do TST, súmula vinculante Constituição e da Constituição Federal. Nesse caso também, quem pode ser seu cliente é o empregado ou o empregador. Fiquem atentos a isso. Embargos de divergência agora. Sujeitos do problema, empregado reclamante e empresa reclamada. As duas podem ser recorrentes e também aparece a figura do juiz. E nesse caso aqui, gente, é um momento, qual é a situação que vocês precisam se situar na hora da prova? Após julgamento do recurso de revista. Então, será apresentado lá o embargo de divergência após o julgamento do recurso de revista. Agora vamos dar prosseguimento. Embargos infringentes. Sujeitos do problema, empregado, reclamante, empresa reclamada, as duas podem ser recorrentes e também tem a figura do juiz. Ocorre, qual é a situação do problema em que você vai ter que se situar na hora da prova? O problema vai ser após julgamento em sede de dissídio coletivo, quando esse dissídio tem início no TST. Quem é o seu cliente aqui? O empregado ou o empregador. Está se repetindo, mas repassem isso depois. Mandado de segurança. Sujeitos do problema, empregado, empregador, e deu uma mudada aqui. Nesse caso, é a autoridade coatora que aparece. Pode ser o juiz, como pode ser um fiscal, como pode ser um auditor. De qualquer forma, gente, tem uma autoridade coatora e ela vai ser bem clara no momento, na hora do problema, que a gente vai passar para ver. Então, também é uma situação inicial e quando há violação de direito líquido e certo, como vocês já sabem. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, olha lá. Petrônio Boa Vida trabalhou para o Banco Moedas Fortes S.A. desde 10 de março de 2000. Petrônio, que é membro do Conselho Fiscal do Sindicato dos Bancários, foi dispensado imotivadamente em 21 de 2010, tendo recebido as verbas resilitórias dentro do prazo legal. Insatisfeito com a rescisão do contrato de trabalho, o empregado ajuizou uma ação trabalhista pleiteando a sua reintegração no emprego sob a alegação de que não poderia ter sido dispensado sem justa causa por ser portador de garantia de emprego prevista no inciso 8º do artigo 8º da Constituição e no parágrafo 3º do artigo 543 da CLT, uma vez que exerce o cargo de membro do Conselho Fiscal do seu sindicato profissional. Aí na hora você teria que fazer toda a análise em relação ao que o empregado pleiteia. O juiz da primeira vara do trabalho, ele concedeu a antecipação de tutela sem oitiva da parte contrária, determinando a imediata reintegração do obreiro no emprego, tendo o empregador sido notificado dos termos da decisão no dia seguinte. Considerando a situação hipotética apresentada, na qualidade de advogado do Banco Moedas Fortes, elabora a peça processual adequada a satisfazer judicialmente os interesses do empregador. Isso daqui é um exemplo de mandado de segurança. Nesse caso, vocês teriam que elaborar um mandado de segurança por toda a situação narrada, como a gente já viu. Agora, vamos partir para a ação rescisória. Olha lá, sujeitos do problema da ação rescisória, empregado e empregador. Também é uma situação inicial, vamos dizer assim. O objetivo é o corte rescisório, é desconstituir a sentença, o acórdão. E a gente vai encontrar na hora da prova a palavra transitou em julgado, ou então trânsito em julgado. Vocês vão ver comigo. Olha lá. Teófilo Dinamarco propôs ação trabalhista contra a empresa tal S.A., postulando o pagamento de horas extras e reflexos. Em audiência de conciliação, as partes apresentaram petição de acordo, a qual foi recebida pelo juiz da vara do trabalho. Que nesse momento, ele vai, como é que eu vou dizer, todo o processo ele já vai ter finalizado. Então, ele vai contar toda a história, do início ao fim, porém sem imediata homologação. Posteriormente, o juízo singular determinou a intimação do reclamante para que comparecesse na Secretaria da Vara do Trabalho, no prazo de 10 dias, a fim de ratificar os termos do acordo sob pena de arquivamento do feito, tendo o juízo condicionado à homologação à concordância expressa e pessoal do reclamante com os termos do ajuste. No prazo determinado, o reclamante compareceu na Secretaria da Vara do Trabalho e declarou expressamente a sua discordância com os termos do acordo. E, não obstante tal manifestação contrária, o juízo da Vara do Trabalho procedeu à homologação do acordo, tendo ocorrido o trânsito em julgado do termo conciliatório na data da sua homologação judicial. Insatisfeito com a situação,
30 dias depois, o trabalhador o procurou para, como advogado, promover a medida judicial cabível, visando obter uma decisão judicial na qual determine o prosseguimento do feito, mediante a designação de audiência de conciliação, instrução e apresentação de defesa. Então, nesse caso, o que você deveria apresentar? Uma ação rescisória, gente. Você viu que ele fala do trânsito julgado, que foi ocorrido o trânsito julgado, que ele visa obter uma decisão judicial. Então, a gente fala, né, a gente vai, acho que é uma no caso que eu acabei de falar de vocês, que o objetivo é o corte rescisório, que é a desconstituição da sentença, que ele quer desconstituir a sentença. Então, você viu que é apresentado, que isso fica claro na questão. Vamos passar adiante? Vamos dar uma olhada agora no embargos à execução? Embargos à execução, nossa última peça que a gente vai ver hoje. Sujeitos do problema, reclamante e reclamada. Situação ocorre na execução, então já teve condenação. Quem é seu cliente aqui? O empregado ou empregador. No outro slide, eu não estou conseguindo encontrar aqui, eu vou apresentar para vocês, eu vou colocar lá no grupo. No outro slide, eu coloquei um exemplo muito bom em relação ao embargo de execução, que ele fala que já teve liquidação e ele dá outras dicas muito importantes durante a peça, faz com que você totalmente fique imerso naquela situação e que você fale, não, com certeza isso é embargo de execução. Ele está embargando o que foi ali proposto. Tudo bem? Eu vou colocar esse material todo completo. Eu acredito que eu tenha passado por todas as peças que foram apresentadas pelo professor com um resumo em cada slide, justamente para vocês conseguirem se situar, ver a situação do problema de vocês, saber quais são as palavras que vocês precisam encontrar em cada peça. Eu vou botar esse material agora, acabando aqui, eu já publico no Facebook, já mando por e-mail para vocês, para justamente fazer complementação do que vocês vêm estudando e para que vocês consigam fazer uma revisão de tudo. Tudo bem? No outro material vão ter exemplos de outras peças, então nesse aqui não tinha alguns exemplos que eu coloquei, não sei porquê, o que aconteceu. Então, eu vou dar uma olhada no material agora e vou publicar para vocês que vocês consigam ver, identificar dentro do caso hipotético todas as frases, todas as palavras que vocês precisam identificar na hora da prova para poder identificar a peça e elaborar a peça correta. De qualquer forma, reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário precisam estar na veia de vocês. Vocês precisam ter isso de cor salteado. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui, no mínimo essas 3 peças, fizeram, já treinaram, já elaboraram, já sabem fazer tudo certinho. Gente, se tem alguém que não sabe, corre, ainda dá tempo, tá? Corre, que a prova é domingo, mas vocês têm até sábado para estudar. A gente está planejando fazer uma aula no sábado, com o Leandro, de 3 às 5 da tarde, uma aula de revisão. Então eu vou confirmar isso com vocês agora essa semana e sem dúvidas o Leandro também vai dar um parecer em relação a isso, para que vocês fiquem mais tranquilos e que vocês tirem todas as dúvidas antes da prova e que passem por essa fase aí muito mais tranquilo, tudo bem? Vai dar tudo certo, eu tô aqui no que vocês precisarem e a gente vai se falando. Eu vou publicar agora o material, vou mandar por e-mail também e mão na massa, gente. Última semana, gás total agora. E é isso aí, a gente se vê. Um beijo.